pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diniz aqui trazendo mais um vídeo, dando continuidade ao nosso assunto, onde nós estamos vendo a trigonometria no triângulo retângulo e vendo as razões trigonométricas. Porém, nesse vídeo nós vamos ver as razões trigonométricas voltadas para os ângulos notáveis, beleza? E antes de iniciarmos a aula, peço para que você se inscreva no canal se você não é inscrito, que você também ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus colegas e também deixe o seu like, beleza? Então vamos lá para a aula. Bem, os ângulos notáveis são aqueles ângulos que mais aparecem nas questões de trigonometria e de geometria. Lembra que na aula anterior nós vimos o triângulo retângulo e nele nós temos os ângulos agudos, que são os ângulos que valem de 0 a 90 graus. Porém, nas questões, quando aparecia algum desses ângulos, ela nos dava o seno, cosseno ou tangente para que nós pudéssemos utilizar como ferramenta para resolver aquela determinada questão. Porém, pessoal, se tratar agora de ângulo notável, a questão dificilmente vai te dar o seu seno, cosseno ou tangente, subentendendo que a gente já deve saber o valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Ok? E quem são os ângulos notáveis? Os ângulos notáveis, como podemos ver aqui, são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aqui, pessoal, eu montei uma pequena tabela para que a gente possa memorizar e aprender o seno, cosseno e tangente desses três ângulos. Só lembrando mais uma vez que se num problema ou uma questão aparecer um desses três ângulos, dificilmente ela vai nos dar o seu seno, cosseno e tangente como ferramenta para que a gente resolva a questão, subentendendo que a gente já deve saber as razões trigonométricas, as relações desses três ângulos que são chamados de ângulos notáveis. Bem, vamos ver agora uma forma de memorizar o seno, cosseno e tangente desses três ângulos utilizando essa tabela e utilizando uma pequena canção. Espera aí. Quer dizer que nós vamos cantar na aula de matemática? Isso mesmo. Vamos utilizar uma canção, aliás, uma breve canção que vai nos ajudar a memorizar o seno, cosseno e tangente desses três ângulos. E qual é essa canção? É aquela música natalina que eu tenho quase certeza que vocês conhecem, que é tocada mais ou menos assim. E aí, conheceu essa melodia? Eu tenho quase certeza que sim. Bem, então é através dela que nós vamos preencher toda essa tabela e memorizarmos o seno, cosseno e tangente desses três ângulos. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz para preencher essa tabela aqui. Na verdade, como eu organizei essa tabela. Bem, aqui na vertical eu coloquei seno, cosseno e tangente e aqui na horizontal eu coloquei os ângulos notáveis. 30, 45 e 60. E através da canção, onde na letra vai aparecer as razões trigonométricas, nós teremos aqui o seno, cosseno e tangente desses três ângulos. Agora vamos ver como é que fica a canção, onde na letra vão aparecer as razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Depois eu explico para você bem devagarinho, tá ok? Então vamos lá. Vai ficar o seguinte, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Depois vem a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí, deu para pegar? Agora eu vou preencher a tabela com vocês, passo a passo, conforme a música, beleza? Bem, a primeira parte da música é o seguinte. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Lembram? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eles vão preencher, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Depois, tudo sobre 2. Lembra? Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tá ok? Não esqueçam. Tudo sobre 2. Vamos lá, recapitulando. Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. O próximo passo. Depois vem a raiz no 3 e no 2. No caso, a raiz é só no numerador, tá ok? Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Depois vem a raiz no 3 e no 2. Ok? Tá aí a primeira parte. Agora vamos ver como é que fica a parte da tangente. Lembra da canção? Ó? A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vamos lá novamente. A tangente é diferente, vejam só vocês. Preenchendo, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, pessoal, tá aí a nossa tabela.
com todas as razões seno, cosseno e tangente dos três ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Preenchida a tabela, nós temos aqui, ó, quem é o seno de 30 graus? 1 meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Agora aqui, ó, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Tangente, vamos lá. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é igual a 1. E tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então vamos nós cantar mais uma vez para que a gente não esqueça. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Depois vem a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Só lembrando mais uma vez que se nenhuma questão ou problema aparecer um desses três ângulos aqui, pessoal, ela dificilmente vai nos dar o seu seno, cosseno, tangente, subentendendo que a gente já deve saber. Então, ó, você já deve saber o seno, cosseno e a tangente de quais ângulos? Do 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis, tá ok? Então, vamos agora ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos o seguinte. Qual o valor de x no triângulo abaixo? Bem, aqui nós temos um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, nós temos um ângulo reto, que está aqui, que vale 90 graus. Esse lado maior, que é o lado que está de frente para o ângulo reto, é chamado de hipotenusa, que vale aqui 12. Nós temos esse lado x, que é o valor que nós queremos descobrir, que está fazendo aqui o papel de cateto. E nós temos aqui o ângulo, que é de 60 graus. Lembremos agora das razões trigonométricas. Nós temos seno, cosseno e tangente. Vamos ver aqui, baseado no ângulo e nos lados do triângulo, qual a melhor razão trigonométrica que nós podemos utilizar para determinarmos o x. Lembre-se, se baseie sempre pelo ângulo. Está aqui o ângulo 60 graus, vou colocar o dedinho em cima dele aqui, ó, 60 graus, e observe os dois lados. Nós temos aqui a hipotenusa e nós temos um cateto. Esse cateto, ele está oposto ou está próximo ao ângulo de 60 graus? Nós estamos vendo que está oposto. Então, se nós temos um cateto oposto e a hipotenusa, qual é a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa? É a relação do seno. Lembre, seno de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, nós vamos aqui, ó, seno de 60 graus vai ser igual a quem? O cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 12. Mas, professor, a questão não me disse quanto é que vale o seno de 60 graus. O que eu faço? Bem, para nós sabermos o seno de 60 graus, nós vamos consultar aquela nossa tabela. Nós preenchemos. Está aqui, seno de 60 graus. Quanto é que for o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, vamos utilizar quem? Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui no lugar do seno de 60 graus, coloca-se quem? Raiz de 3 sobre 2. Continua. Igual a x sobre 12. Aqui nós fazemos o quê? Aqui nós fazemos o meio pelos extremos. Ó. Meio pelos extremos. Nós temos quem? 2 vezes x, 2x. Igual. E 12 vezes raiz de 3 dá 12, que multiplica a raiz de 3. Nós fazemos o que agora? Queremos descobrir o x. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 12 raiz de 3 sobre 2. Dá para dividir alguém? Sim. Dá para me dividir aqui, ó, o 12 pelo 2. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, aqui ficou quem? 6 raiz de 3. Então, o cateto aí, x, equivale a 6 raiz de 3. Lembrando que, ó, a questão utilizou 60, o seno de 60, ela não disse o seno de 60, subentendendo que a gente já deve saber, e vimos na tabela que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vamos para o próximo exemplo. No exemplo 2 temos, determine o valor de h no triângulo abaixo. Bem, tá aqui nós temos o triângulo, identificamos aqui, ó, o ângulo reto, que vale 90 graus, e aqui não nos dá o valor da hipotenusa, que é o lado que está de frente para o ângulo reto. Nós temos o H e nós temos o lado 18, ambos são os catetos. E nós temos aqui o ângulo de 30 graus.
Vamos ver qual relação nós vamos utilizar, se é seno, cosseno ou tangente. Mas você já observou que não aparece o valor da hipotenusa. Você quer descobrir o H, que é um cateto, e você tem o lado 18, que também é um cateto. Então a relação que envolve os dois catetos é a relação da tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, olhando aqui para o ângulo 30, quem é o cateto oposto? É o H, e o cateto adjacente é 18. Então a relação que vamos utilizar é a relação da tangente. Então, ó, vai ficar tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, que é 18. Ok? Tangente de 30, a questão não nos deu. Não deu. Mas 30 graus, pessoal, é um ângulo notável. A questão subtende que a gente já sabe a tangente de 30. Então vamos aqui, ó, ver a nossa tabela que nós preenchemos, né? Tangente de 30 graus. Está aqui 30 graus. Tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Então vamos utilizar raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Continua, igual a H sobre 18. Aqui nós fazemos o quê? Fazemos meio pelos extremos. Nós temos agora 3 vezes H dá 3H, igual a raiz de 3 vezes 18, é 18 que multiplica a raiz de 3. Nós queremos descobrir quem? O H, esse 3 que está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar H igual a 18 raiz de 3 sobre 3. Dá para dividir alguém? Dá para dividir aqui, ó, o 18 por 3. E 18 dividido para 3 é igual a 6. Então ficou H igual a 6 raiz de 3. Ok? Então aí, ó. O ângulo aqui é 30 graus, a questão não nos deu o seu seno, nem cosseno, nem tangente, subentendendo que a gente já sabe porque 30 graus é um ângulo notável. Vamos para o próximo exemplo. Aqui no exemplo 3 nós temos, determine x e y no triângulo abaixo. Está aqui o nosso triângulo, identificamos o ângulo reto, está aqui, que vale 90 graus, e identificamos que a hipotenusa, como é o lado que está de frente para o ângulo reto, é 6 raiz de 3. E esse x e y que a questão quer descobrir, estão fazendo um papel de catetos, ou seja, x é um cateto e y também é um cateto. E o ângulo dado aqui é o ângulo também de 30 graus, ok? Então vamos lá. Primeira coisinha para a gente descobrir o lado, vou descobrir o lado x, ok? Então o primeiro passo aqui que a gente vai fazer é para a gente descobrir o lado x. Então vamos lá. Vamos olhar para o ângulo e o lado x, e aqui nós temos a hipotenusa. Esse lado x, cateto x, é um cateto que está distante ou está próximo de 30 graus? Ele é um cateto que está próximo a 30 graus. Então, se nós temos um cateto próximo, adjacente, e temos a hipotenusa, qual a relação nós vamos utilizar? A relação do cosseno. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, nós temos aqui, ó, cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 6 raiz de 3. Ok? Agora, quanto é que vale o cosseno de 30 graus? Lembre, 30 graus é um ângulo notável. A questão não vai nos dar esse dado. Então, nós temos que lembrar, uma forma de lembrar é utilizando a tabela. Ó, cosseno de 30 graus. 30 graus, cosseno, está aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos utilizar isso aí. Raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Continua. X igual a... Não, x sobre 6 raiz de 3. Perdão. Vamos aqui, ó. Faz o que agora? Faz meio pelos extremos. Ficou 2 vezes x. Aqui nós temos 2x igual raiz de 3 vezes 6 raiz de 3. Eu vou escrever assim, 6 raiz de 3 vezes aqui a raiz de 3. Fazendo bem devagarinho, ó. 2x igual 6. Lembra, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá igual a raiz quadrada de 9. E quanto é a raiz quadrada de 9? É o próprio 3. Então ficou, ó, 2x igual a 6 vezes 3 dá 18. Nós queremos descobrir esse x. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Vai ficar x igual a 18 sobre 2. E 18 sobre 2 é igual a 9. Ok? Vamos fazer agora aqui o próximo passo, que é para descobrir o y. Bem, para descobrirmos o y agora,
A gente pode utilizar mais de uma relação, tendo em vista que nós já descobrimos o valor de x, que é esse lado aqui, ó, que é um cateto. Tá, ok? Então, nós poderíamos utilizar outra relação. Aliás, duas relações. Mas vamos se basear aqui, ó, 30 graus. Vamos descobrir o y. Esse y é um cateto que está distante a esse 30 graus. Então, 30 graus. Nós temos aqui a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa é a relação do seno. Então, vamos aqui, ó. Vamos utilizar quem aqui para achar o y? O seno de 30 graus. Vai ficar quem? Cateto oposto, que é y. Deixa eu melhorar esse y aqui. Sobre a hipotenusa, que é 6 raiz de 3. Quem é o seno de 30? Seno de 30, vamos lá consultar. Seno de 30 equivale a 1 meio. Então, vamos substituir aqui, ó. Seno de 30 é igual a 1 sobre 2, que é 1 meio. Igual a y sobre 6 raiz de 3. Fazemos o que aqui agora? Fazemos meio pelos extremos. Então, fica como? Fica assim, ó. 2 que multiplica y, 2 vezes y igual 1 vezes 6 raiz de 3 dá o próprio 6 raiz de 3. Nós queremos descobrir quem? Queremos descobrir o y. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar assim, ó. Y igual a 6 raiz de 3 sobre 2. E dá para dividir 6 por 2? Sim. Então, ó, 6 dividido para 2 é 3. E sobrou quem aqui em cima? Raiz de 3. Então, aí, ó, o y é 3 raiz de 3. Lembrando, pessoal, que eu falei que a gente já poderia utilizar outra relação. Por quê? Porque aqui eu já tinha descoberto, ó, o x, que é 9. Então, eu poderia estar utilizando também a tangente. Tá ok? Ok, pessoal? Vimos aí 3 exemplos de razões trigonométricas onde nós utilizamos os ângulos notáveis. E estou trazendo aqui agora para vocês mais um tópico. Que tópico é esse? Relação entre o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo agudo. Bem, é o seguinte, a tangente de um ângulo você pode escrever de que maneira? Como sendo o seno sobre o cosseno, ou seja, é uma divisão. Tangente de um ângulo é o seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo. Por exemplo, tangente de 30 graus é o seno de 30 sobre o cosseno de 30. Tangente de 80 é o seno de 80 dividido para o cosseno de 80. Mais um exemplo, tangente de 25 é o seno de 25 dividido para o cosseno de 25. Vamos ver aqui um exemplo. O exemplo diz o seguinte, dados, seno de 40 igual a 0,64 e cosseno de 40 igual a 0,76. Determine o valor de x na figura abaixo. Bem, a figura aqui é um triângulo retângulo, está aqui o ângulo reto. Nós não sabemos o valor da hipotenusa, sabemos quem? Sabemos o valor desse cateto que vale 10 metros e esse cateto que vale x, que é o valor que a questão quer descobrir. E nós temos esse ângulo que vale 40 graus. Bem, se não aparece a hipotenusa, pessoal, nós já sabemos que não podemos utilizar o seno e nem o cosseno. Então, sobrou que relação? Sobrou a tangente, porque está aqui o ângulo 40, vai ser o cateto oposto, que é x, e o cateto adjacente, que é 10 metros. Porém, a questão não nos deu a tangente de 40 graus. E nós sabemos que 40 graus não é um ângulo notável. Para isso, para resolver, nós temos que saber a tangente de 40. Mas a questão nos deu o seno e nos deu o cosseno. E tem como nós descobrirmos a tangente de 40? Sim. Como? Utilizando a seguinte relação. Nós sabemos que a tangente de um ângulo é o seno desse ângulo dividido para o cosseno desse ângulo. Então, se a questão me deu aqui o seno de 40 e me deu o cosseno de 40, tem sim como eu descobrir a tangente de 40 graus. Vamos lá? Aplicando a relação, temos o seguinte. Sabemos que a tangente de qualquer ângulo é seno sobre o cosseno. Então, tangente de 40 graus vai ser quem? Vai ser o seno de 40 graus sobre o cosseno de 40 graus. Ok? Vamos lá. A tangente de 40 graus, vamos substituir. Quem é o seno de 40? O seno de 40, a questão diz que é 0,64. Sobre o cosseno de 40, a questão diz que é 0,76. Aqui, ó, 0,76. Dividindo isso aqui, pessoal, vai dar aproximadamente 0,84, ok? Então, ó, a tangente de 40 deu aproximadamente 0,84, e é esse valor aqui que nós vamos utilizar. Então, aqui, ó, esse aqui foi o nosso primeiro passo, né, que foi achar a tangente. O segundo passo é aplicar a relação da tangente para achar esse cateto x. Vai ficar o seguinte, tangente de 40 graus, tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto a ele é x
sobre o cateto adjacente, que é 10. Aí substitui, ó, tangente de 40 graus, 0,84 igual a x sobre 10. Aqui nós fazemos o quê? Aqui nós fazemos produto dos meios pelos extremos. Nós temos que x vezes 1, porque não tem ninguém embaixo, 0,84, subtende que tem 1. X vezes 1 dá x, igual a, ficou 0,84 vezes 10. E 0,84 vezes 10, pessoal, multiplicar por 10 é você andar uma casa para a direita. Então vai ficar 8,4, como aqui a questão é em metros, né? Então 8,4 metros. Ok? Então é essa aí a resolução desse exemplo. Então, pessoal, se a questão nos der o seno de um ângulo e o cosseno desse mesmo ângulo, e nós precisarmos utilizar a tangente desse ângulo, é só você pegar e utilizar essa relação, que é dividir o seno pelo cosseno. Beleza? Bem, pessoal, vimos aí os ângulos notáveis, né? Tópico do assunto de trigonometria no triângulo retângulo. Espero que vocês tenham entendido e que essa aula os ajude na resolução da atividade do sexto período, tá ok? Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima.